Olá pessoal, voltamos! E hoje vamos falar de dois livros, um de um Nobel de Literatura e um de um escritor iniciante que enviou a sua obra para o Lombada Quadrada e a gente foi ler e gostou. Então nós vamos falar hoje de Diário de Viagem de Albert Camus, vou falar já e já vou mostrar a capa do livro daqui a pouco, e vamos falar de O Labirinto dos Bárbaros, de Adroaldo Almeida. E o primeiro livro que eu vou comentar é o Diário de Viagem de Albert Camus. Esse aqui, com essa capa toda meio psicodélica, que foi publicado recentemente no Brasil pela editora Record. É um livro dos anos 50, que reúne as anotações de duas importantes viagens que Camus fez pelo continente americano. Primeiro, ele, em 1946, foi aos Estados Unidos, e depois, em 49, ele esteve no Brasil, no Uruguai e na Argentina. E o que se revela nesse livro é um escritor já conhecido, ainda antes do Nobel, mas já muito conhecido, que vem para várias conferências no continente americano nessas duas viagens, nas duas ocasiões de navio, porque ele não gostava de avião, e um escritor muito mal-humorado. E às vésperas de uma crise de tuberculose que faz com que a viagem, especialmente a viagem dele ao Brasil, se torne um martírio em meio a milhares de compromissos profissionais, conferências, coletivas de imprensa, festas, jantares, para os quais ele não estava minimamente interessado em participar. Mas ele ganhava dinheiro com isso, a editora, obviamente, também queria divulgar sua obra e também o governo francês financiou essas duas viagens como forma de difusão da cultura francesa pelo mundo. A parte americana é muito interessante, ele vai a Nova York, Chicago especialmente, tem um choque com o tamanho da cidade, com o delírio que é Nova York para um francês que, enfim, que vem de cidades mais antigas, tradicionais, com prédios mais baixos. Ele fica realmente bastante impressionado com o tamanho de Nova York, mas não vai além disso. Faz boas conferências, encontra algumas personalidades da sociedade americana, da literatura americana, faz comentários um bocado ácidos a respeito de alguns deles, mas é uma viagem que a gente percebe mais protocolar e muito rápida. Só que aí, 3 anos depois, ele vem para o continente sul-americano, começando o seu périplo pelo Rio de Janeiro. E a partir daí a coisa fica divertida. Ele, na verdade, não gostou do Brasil, gente. Ele detesta essa viagem ao Brasil, faz algumas observações positivas sobre o Uruguai e também detona a cidade de Buenos Aires, que ele acha uma cidade mal construída e não gosta do ambiente portenho. E eu vou me centrar o meu comentário em relação à parte brasileira, obviamente. Ele chega pelo Rio de Janeiro, é recebido pela intelectualidade brasileira, tem contatos com Manuel Bandeira, com Dorival Caymmi, que num dos jantares que ele participa canta sambas, e ele fica bastante impressionado com isso, com a musicalidade brasileira. Vai a milhares de compromissos em jornais, em universidades, na própria Aliança Francesa e na Embaixada Francesa no Brasil. Naquela época o Rio de Janeiro era a capital ainda, né? Começa a fazer algumas observações a respeito de algumas figuras, algumas personalidades brasileiras muito ácidas, muito irônicas, se incomoda bastante com alguns desses intelectuais, mas elogia especialmente o poeta Manuel Bandeira, de quem ele gosta muito das conversas, embora no livro ele grafe o nome de Bandeira completamente errado. Aliás, essa é uma marca desse livro. Ele erra muitos dos nomes, teve pouco cuidado na revisão do seu diário, porque ele foi publicado quando ainda em vida, quando Camus ainda estava vivo. E ele poderia ter tido um pouco mais de zelo com esses nomes. Do Rio de Janeiro ele parte para algumas outras cidades brasileiras, Salvador e Recife, que ele vai numa viagem tensa de avião. Como eu já disse, ele odeia avião, faz observações muito mordazes a respeito desse tubo de voar que ele não gosta, mas enfim, pela questão da praticidade e da necessidade de ganhar tempo, ele acaba indo a Salvador e Recife de avião. Em Salvador, ele fica muito impressionado com o casario, com a cultura e com a presença africana na cidade, mas não gosta do clima, se sente muito mal com o calor, e faz uma viagem de muito poucas observações a respeito da cultura soteropolitana. E chega num momento que eu tenho que falar aqui para os amigos pernambucanos recifenses, em que ele chega ali no Recife,
passa 2 dias apenas na cidade, vai conhecer a Capela Dourada, passa o diretor do Jornal do Diário de Pernambuco, o então diretor do Diário de Pernambuco, o leva para alguns passeios pela cidade, antes de ele fazer uma conferência na universidade. Eu vou citar aqui um trecho em que ele diz o seguinte: num dos poucos momentos nessa viagem em que ele elogia efetivamente alguma coisa. Positivamente, gosto de Recife, floresta dos trópicos, entre suas florestas de coqueiros, suas montanhas vermelhas e suas praias brancas. A gente ficou aqui em casa pensando que montanhas vermelhas deve ser aquela do Guararapes, né? Porque praticamente não há montanha no Recife. Mas ele conseguiu gostar da cidade, elogia demais a musicalidade na cidade, o conjunto arquitetônico do Recife antigo, e os azulejos que na época ainda estavam preservados. Hoje a gente sabe que muito desse patrimônio recifense foi perdido em demolições e construções de grandes prédios. Depois ele faz uma viagem a São Paulo, e talvez esse seja um momento bem interessante, porque ele é recebido em São Paulo pelo Oswald de Andrade, que o hospeda e que o leva numa viagem absurdamente desgastante até Cananéia, para uma cerimônia religiosa ali uma bandeira do divino. A viagem é de jipe por estradas de terra, no meio da Mata Atlântica, com atolamento, falta de combustível, um motorista muito atrapalhado que erra o caminho várias vezes no entanto, apesar de todo o desgaste e de todo o mau humor, ele revela ali uma empatia, uma proximidade intelectual e uma simpatia pela figura de Oswald de Andrade. Talvez seja um dos momentos em que ele se sentiu mais à vontade nessa viagem. Enfim, esse diário de viagem que eu volto a mostrar aqui, que foi publicado agora pela primeira vez no Brasil pela Record, vale muito a pena para se conhecer uma outra faceta desse grande escritor e para se conhecer especialmente aquilo que quem conviveu com ele sempre deu depoimentos, esse mau humor que fazia parte da personalidade de Camus. Um humor que talvez viesse também dos problemas de saúde que ele sempre enfrentou até a sua morte, que no fim das contas foi por conta de um acidente de automóvel. Então, a gente recomenda demais, o blog recomenda demais o Diário de Viagem de Camus, que teve edição agora em 2019 e é fácil de encontrar nas livrarias e nos sites de venda online. E vou falar aqui também, e já agradecer a Adroaldo Almeida pelo envio. Ele nos procurou, o Lombada, muitos escritores têm nos procurado e a gente agradece a quem nos envia livros. Vocês sabem e acompanham pelo nosso blog, a gente compra muito livro, a gente recebe alguns livros, tem parcerias, a fila é grande e a gente tenta dar andamento aí para os livros que a gente recebe e fazer os comentários. Esse aqui, então, é o Labirinto dos Bárbaros, de Adroaldo Almeida, que é um livro que tem essa belíssima capa, uma edição muito caprichada, feita pela editora, vamos dizer aqui, pela editora Trevo. Adroaldo já explica aqui na contracapa do livro que esse é o começo de uma trilogia. Inclusive, já recebemos o segundo livro dessa trilogia. Adroaldo é um escritor iniciante, com alguns livros de poemas e de contos já publicados. Esse é o primeiro romance dele. Ele é de uma cidade que fica de Tororó, que fica no interior da Bahia. Foi prefeito da cidade, ele é advogado, político, uma pessoa de uma militância política progressista. É um amante das letras e começou a se dedicar à literatura desde muito cedo, conseguindo publicar agora mais recentemente. O Labirinto dos Bárbaros se dá em torno de uma personagem que está justamente numa cidade imaginária do interior da Bahia, muito próxima, muito parecida com a própria cidade de Tororó, onde Adroaldo vive. E é um rapaz que começa a narrativa, né, é uma narrativa em primeira pessoa, começa na virada do milênio, né, no último dia do ano 2000, para o começo do ano 2001, acontece na cidade onde ele vive um crime em que ele está envolvido. Isso não é spoiler, porque o livro começa assim. E a partir daí ele vai fazer uma retrospectiva da sua vida
né, da sua vida desde da infância e adolescência até chegar nesse fatídico dia 31 de dezembro de 2000. E aí a gente vai saber que esse narrador sai de Salvador ainda muito jovem, depois de alguns namoricos, de uma infância e um início de juventude bastante proveitoso, numa cidade pequena, onde ele tinha boas condições de vida, com um pai que chegou a ser candidato a prefeito, e ele vai estudar em Salvador. Com pendores artísticos, ele vai fazer uma faculdade de artes plásticas e passa alguns anos na capital baiana, onde vive uma vida doida de sexo, de drogas, de experimentações e se envolve com uma outra artista, com quem tem um relacionamento bastante intenso. E toda a narrativa de O Labirinto dos Bárbaros se dá em torno das questões de traição, de amor, morte, desilusões. É um livro cheio de reviravoltas, né, na vida daquela pequena cidade que ele define desta maneira num parágrafo bastante marcante. É uma cidade muito pobre. As pessoas são pobres, a natureza é pobre, a arquitetura é pobre, a igreja não tem torre, as casas não têm varandas, os fiéis não têm fé e os moradores já não têm sonhos. Fica longe do mar e também da montanha. Sequer um acidente geográfico peculiar para ser mencionado, apenas o pobre, profanado e moribundo Rio Colônia, sem saída, condenado a viver eternamente por ali. Adroaldo maneja muito bem a linguagem, é um livro interessante e gostoso de ler, com muita atenção, e quando a gente vai voltar à cena inicial, e aí eu não posso realmente fazer spoiler, há um fecho bastante surpreendente que me deixou curioso em relação à segunda parte, que eu já recebi, como mencionei, e em breve lerei também. Então, Adroaldo Almeida é fácil também achar na internet para compra. É um livro, O Labirinto dos Bárbaros, bastante interessante, e é sempre bom para a gente descobrir novos autores. Então valeu para você que chegou até aqui, continue acompanhando o Lombada Quadrada aqui no YouTube, e nós estamos também no nosso blog, no Facebook, no Instagram e no Twitter, e em breve em podcasts.